Salve, salve, universo! Primeiro episódio do Vivarte Podcast com essa trilha sonora que eu tenho certeza que o Krezebeck ali já tá colocando aqui pra vocês escutarem. Essa coisa aí. Ó, escuta aí. Escuta aí. Olha, Sente isso. Estamos aqui hoje, galera, para apresentar para vocês esse piloto, né, feito com muito coração, né, e com muito carinho. Esse embrião, né, que agora toma corpo, toma forma, toma vida. Exatamente. E vamos começar no nosso primeiro episódio, convidando a vocês para entender um pouco mais sobre a ideia desse podcast. Exato. Que é o quê? Trazer a essência da arte das pessoas para dar visibilidade e para que vocês possam entender um pouquinho como que funciona aquilo que é de mais importante, de mais interno dentro de cada artista, realmente a essência. E nós temos um convidado hoje muito especial, que é o convidado do nosso primeiro episódio, cara. Não poderia ser outra pessoa. Não poderia. Em nenhum De momento verdade. poderia. Por quê? Esse convidado é um cara, para nós, primeiro que nós temos a honra de chamá-lo de amigo. Então isso Verdade. pra gente já é, para nós, uma verdadeira honra de poder chamar ele de amigo, que é um grande amigo já há muitos anos, graças a Deus. E participou, né, do dia que a gente estava tendo essa ideia. lá, Tava meio junto, conversando sobre isso, ele falando, não, tem que ser assim, vocês têm que ir e ajudando a gente Verdade. a pôr a questão para, sabe, não, vocês têm que botar isso para funcionar. E a gente falando, mas será que isso não é um devaneio? Né? Não, vocês acreditam, tem que pôr para funcionar. Então, que sempre apoiou desde o início, quando a gente pensava se virava, se não virava, tá aqui, isso está acontecendo. Graças ao apoio dele. Que, né, assim, para nós, que além de ser o nosso amigo, mas é uma figura ilustre, né, que a gente pode dizer assim, que é um dos maiores músicos mineiros, né? Então, assim, um artista completo para nós e para as outras pessoas que realmente conhecem de música, conhecem, né, do mercado musical brasileiro. Então, a gente realmente, assim, para nós que conhecemos ele na essência, é algo muito diferente. Verdade. Porque as pessoas conhecem um artista, né? Uma face desse artista. E nós conhecemos várias outras faces. E a gente vai trazer um pouquinho de cada coisa aqui. Me apresentando um pouco, eu sou o Maxwell Viana, esse aqui é o Dan. Dan Ferreira para vocês. Né? E a gente vai apresentar esse cara fazendo um brinde, né? Primeiramente, sugestão dele. Mas né? só para falar um pouco de quem que a gente está falando, esse nosso amigo, ele simplesmente né, faz parte de uma das maiores bandas desse nosso país. Uma banda que tem somente 13 discos e 5 DVDs. E para não dizer que fala assim, mas isso outras poderiam ter, mas poucas poderiam ter um Grammy Latino. Né? E essa banda, esse amigo tem. Então, o Vivarte Podcast tem a honra e o prazer de trazer para esse nosso primeiro episódio inaugural o nosso querido amigo Ricardo Cottos. Uma salva de palmas. Olá, vocês! Ó, Poxa, fiquei irmão, emocionado obrigado. aqui. Então eu vou propor um brinde. Olha. Vida longa e próspera a vocês. Que essa ideia que saiu do papel ganha o universo. Joga pro universo, Max. O universo retribui. Um brinde. E nossas esposas não morram viúvas. Como a gente estava conversando sobre isso, tomando uma cerveja, né, e queimando uma carninha, adorei essa surpresa aqui. Estou muito honrado de ter sido convidado. A ideia é muito boa. Eu falo isso por experiência própria, porque realmente, como vocês disseram, eu faço várias coisas, né? Entre fazer pizza, que é uma arte também, fazer comida japonesa, que é outra arte, que é um estudo, né? Então, a arte da gastronomia, né? Há muito tempo... Hoje as pessoas falam chefe, eu gosto de chamar as pessoas de cozinheiro mesmo, sabe? Acho que o cozinheiro é um alquimista, assim. Acho que o chefe fica uma coisa muito, às vezes até engessada. O chefe é aquele cara que pega o que tem e faz. O chefe não, o cozinheiro. O chefe é um cara mais da técnica. Não estou desmerecendo nenhum nem outro. As duas coisas levam ao mesmo lugar, mas cada um tem seu papel, né? Então, dentro de da arte, o que eu pratico hoje no Pato Fu, que é a minha banda, para quem também não conhece,
Já são 33 anos de estrada. Eu sei que tem muita gente jovem que vai assistir o podcast e que talvez não saiba. Mas é fácil de saber. Se é jovem, dá um Google aí, cara. Pelo amor de Deus. Sim. Né? Pelo amor de Pelo Deus, menos cara. isso, né? E com certeza eu conheço muitos artistas que fazem outras artes além daquela música. A Fernanda, por exemplo, escreve livros, a Fernanda dá palestras. Ela não dá palestras, ela bate papo. Ela não gosta que chame de palestras. Ela fala que ela vai bater papo. Vou deixar aqui algumas dicas. O Sadido Nenhum de Nós tem um grupo de samba, de chorinho, que é super legal. Toca cavaquinho. Imagina que loucura. O Sadido. O Batera do Nenhum de Nós, conhecedor de música brasileira, cara. Profundo conhecedor de música brasileira e gosta de chorinho. Gosta de chorinho. Paulinho Mosca é um grande fotógrafo. Poxa. É ator. Então eu vou dando aqui pra vocês várias dicas de nomes. Um abraço pra eles, um abraço pro Paulinho. Manda, que essa galera é super legal. E assim, o Rick, é lógico que a gente vai falar sobre um monte de coisa aqui. Inclusive, eu gostaria até de mostrar aqui, ó, na nossa mesa aqui, pessoal. Aqui a gente já tem algumas coisas. Tem o Grammy Latino aqui. E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essas artes que estão aqui em cima da mesa. Isso aqui, ó. Que gente, se chama felting, né? Isso aqui é felting. É uma arte de criar... Vou tirar. Segura esse pato full aí. Ó. Olha, cara, que legal. Eu vou tirar isso aqui. O felting é uma arte de pegar uma lã como essa aqui. Desse jeito. Com algumas agulhas especiais. Acho que não vai dar para aparecer ali. Você consegue dar um zoom aí? Difícil, né? Porque é bem... Mas, gente, a agulha, a pontinha da agulha pontinha é toda fininha. cheia de... Você pega isso aqui em uma espuma e você vai fazendo isso aqui, sim, vai furando, até transformar nisso aqui. É uma arte de esculpir em lã, né? Isso aqui, acho que isso aqui começou na Mongólia, muitos anos atrás. É uma arte que no Brasil é pouco explorada. Eu conheço poucas pessoas que fazem. E os japoneses fazem micro, né? Faz tudo pequenininho assim, é incrível. E eu comecei a fazer isso aí quando a minha esposa ficou grávida e eu fiquei sabendo que eu ia ter o meu filho João. E aí eu resolvi fazer as lembrancinhas de maternidade do João, né? Que eram bichinhos pequenininhos assim. Esse aqui é um pinguim com uma florzinha na mão. E aí tinha ursinho, tinha umas coisas, né? E aí eu comecei por aqui. Óbvio, né? Eu comecei fazendo boneco de meia. Aí a Ana, minha esposa, nossa, tá horroroso, não sei o quê, né? A Ana, que vocês conhecem, aquela delicadeza dela. Mas sincerona, né? Mas aí ela mesmo me ajudou a pesquisar algumas coisas. Falou, olha, que coisa interessante isso aqui de se fazer. Aí eu falei, como é que faz? Aí ela me ajudou a descobrir, assim, o material que se usava, e eu fui pesquisando. Muito difícil de quando eu comecei, isso deve ter mais de 10, o João tá com 9, então eu comecei há 10 anos atrás, não se achava para comprar fácil. Em BH não acha para comprar até hoje esse material. Você tem que trazer de fora, de São Paulo, enfim. Então o felting é uma arte de esculpir com lã. Existem outras formas de fazer felting, que é pegar a lã, molhar com sabão, e aí você faz sapato, você faz casaco. É um outro jeito de fazer felting também, que é com a própria lã, que depois ela vira uma coisa molhada, que seca, né? Então o sabão com aquilo ali dá um grude. As fibras se embaraçam e tal. Então eu gosto de fazer essa forma de felting. Eu não me dei muito bem com esse felting molhado de sabão, não. É complicado, faz muita bagunça. Eu precisaria ter tido um curso mesmo. Aqui eu usei um pouco do que eu achei na internet e fui usando a minha criatividade. Ou seja, autodidata. Você teve que, eu sempre fui autodidata. Teve que, porque, na verdade, essa questão do ser autodidata permeia a sua vida. A minha ciência. A minha história. Essência, né? Pra gente que conhece a sua história, desde lá de trás, né? De como você veio, inclusive, com a questão da parte, né? Da questão musical. A música para mim foi... Tudo seu foi muito... Sempre autodidata, ou seja, sempre você fazendo e dependendo de você para poder acontecer. Sim, né? Exato. Isso eu acho que é muito importante. Que pra gente, a gente já conversou várias vezes, é a arte, cara. É a arte fluindo na veia. Porque não tem outra explicação para isso. Para essa sensibilidade, para essa condição, para esse manejo. Não tem outra explicação. Não, e o momento, né, que ele comentou com a gente aqui em off também, você comentou que o momento que você estava aplicando, né,
confeccionando os feltins lá, foi no meio da pandemia, no momento que, Cara, que as coisas estavam meio... Não, o felt foi até antes da Antes da pandemia. pandemia. Eu comecei a fazer, até aqui, vou pegar aqui, licença. Eu comecei a fazer novamente isso. os desenhos, né? Eu comecei a desenhar, Isso, eu tinha a idade do João, 9 anos para 10 anos. E a minha avó desenhava. E a minha avó desenhava rosto. E aí eu comecei a aprender com a minha avó, eu via ela desenhando, eu ficava ali tentando desenhar e tudo. Eu estava com acho que 14 anos, a minha avó faleceu e eu parei de desenhar, nunca mais desenhei. Abandonei o desenho e fui seguindo. Com 17 eu comecei a tocar e a música veio e eu nunca mais desenhei. Parei. Quando veio a pandemia, eu tinha 6 meses de ter inaugurado a pizzaria Cocos, que era ali na Marília de Seu, que teve uma enchente em dezembro. Em janeiro veio a pandemia. Não, enchente em janeiro, em março veio a pandemia. Isso foi em 2020. 2019. 19 para 20. Então, o que aconteceu? A gente não tinha, cara, matéria-prima, ou seja, não tinha no mercado papelão para se confeccionar as caixas de pizza. E se tivesse também, eu não tinha dinheiro para fazer a impressão, porque era uma impressão, a caixa toda preta, uma impressão cara. E eu não tinha delivery. Era uma loja de 140 lugares que eu tive que fechar. E eu não tinha delivery ainda. Então, ali dentro daquela loja, eu falei, beleza, como é que nós vamos fazer com as caixas de pizza? Vou mandar as caixas de pizza brancas, sem nada? Era o que a gente conseguia comprar. Aí eu comecei a escrever só o nome, Cocos Pizza, aí a Ana, tá muito feio isso. Aí ela começou a desenhar com a letra dela e tal. Eu falei, eu já sei o que eu vou fazer. Vou voltar a desenhar. Aí eu comecei a desenhar na caixa, aí eu comecei a desenhar personagens de desenho. Penélope Chamosa, Pantera Cor-de-Rosa, Zé Buscapé, Mr. Magoo, Gato Félix. Eu comecei a fazer esses desenhos e eu tinha uma criança de 3 para 4 anos em casa, sem escola. Uhum. Eu falei, João, você vai colorir. Então, o João coloria do jeitinho dele, que não era tão perfeito, mas o João tem uma coordenação motora, você sabe que o João é um baixista incrível, então ele já demonstrava esse dom também de artístico. E o João lá em casa, cara, ele puxou de mim e da Ana. A Ana tem um dom artístico incrível, só que ela não se eterniza. Então ela tem uma visão muito boa de conhecer. Então, todo desenho que eu faço passa pelo crivo dela. Porque ela olha e fala, cara, isso aqui não tá tão proporcional e tal. Então ela tem acessibilidade. Ela é meu chat GTP, sabe? Eu vou nela, chat GTP, informa. Então aqui, eu vou virar ali pra câmera. Esse desenho aqui é um desenho meu e do meu filho, João. Dá um foco aí, por favor. Olha que espetáculo, galera. Esse desenho foi feito dele, depois ele virou um rótulo de um vinho que eu tinha na Cocos Pizza. Cara, olha isso. Né? Isso aqui eu já tinha passado pelos desenhos da caixa, pena que eu não trouxe nenhuma caixa. Eu acho que eu desenhei 4.000 caixas de pizza, mais ou menos. E aí a Ana começou a desenhar, o João começou a desenhar, aí, cara, virou, vamos pintar com aquarela. Então eu fui fazendo. Só que depois que eu comecei a desenhar, aí eu comecei. Aqui é a família, eu, o João e a Ana. Cara, né? Muito legal. Isso aqui é uma foto que a Luana Buenano fez, nossa, e eu repliquei. Nossa amiga Luana Buenano, uma das grandes fotógrafas aqui. Aqui nós temos. Cara, essa não Carlos, tem, né? Simplesmente. Essa eu vou deixar de presente pro podcast. Que pronto. Isso, cara. Presente para vocês aí. Gente, peraí. Olha aqui. Tá dado o presente. Olha essa Frida Kahlo, por favor. Olha para vocês verem aí. Olha a profundidade. Olha expressão de olho, né, cara? Isso, olha a delicadeza dos traços, olha a expressão desse desenho da Frida Kahlo. Então, vocês entenderam a questão Não, nós vamos enquadrar isso aqui, cara. Botar aqui no podcast. Aqui é o João, né? Vou mostrar rapidinho pra galera, porque eu trouxe tanto desenho. Não, vamos mostrar, tem Nosso tempo. amigo Pelé, cara. Quando o Pelé faleceu, eu resolvi fazer o desenho dele. Olha que eu não tinha desenhado cara. Ainda. Ali. Olha aí. Esse aqui é clássico, né? O nosso velho bom de Aren. Você tá passando muito rápido, calma. Vamos voltar aquele rápido. do João lá. Tá rápido. Aquele do João pro pessoal curtir e ver. Ô, gente, o João, só para ilustrar para vocês, o João, ele é um artista, tá? Nasceu artista. O João é um baixista incrível, né?
mas de um artista completo, de uma sensibilidade, ele é ator. Então, assim, gravou agora um filme que vai ser exibido lá no Boulevard. Nós estamos falando, imagina. E olha assim, isso gente, é o João. O João o tempo inteiro com o baixo dele, cara. Ele chegava, né, a gente encontrava nas resenhas e o João com o baixo dele e tocando. Você tá doido, cara. É muito perfeito, cara. É muito legal, né? E assim, aqui, se você perceber que mesmo esses desenhos que estão aqui, eles vão tendo evolução. Sim, né? Porque eu voltei a desenhar. Então, é meio que tipo, você anda de bicicleta depois de 40 anos, mas com medo de cair, né? Você vai meio. Aqui já é um desenho meu e do João. Nossa! Aqui já tá mais... Você vê que tem um... É um outro período, é né? um outro período. É um outro momento mais próximo de 2020, alguma coisa. Cara, não sei nem se eu coloquei. Aqui é 21, ó. 21. Esse do João aí tem data, vê aí olha, se não é. Esse do João tem. Não tem? 21. 21. O que acontece? Aí eu comecei a desenhar em série, né? Aí pegou, foi de um dia pro outro, de um dia pro outro, de um dia pro outro. Aí eu fui fazendo. Então, isso é uma coisa interessante, que aqui já é 22, você já vê que já tá numa outra pegada. Né? Sim, Esse aqui, ó, 21 ainda. Aqui já é a Ana e o João, uma foto deles. Muito legal. Que também virou um rótulo de vinho lá da pizzaria. Isso. O vinho chamava Johan, que é a mistura dos dois nomes, Ana e João. Johan, Io e Ana. Hanna. Caramba, eu não sabia disso não, cara. É a mistura dos dois nomes. Novidade, que legal. E aí, cara, eu fui desembolando, né? Aqui já tô em 22, ó. Aqui é um autorretrato. Cara. Aqui já é 22. Né? E assim, as pessoas têm uns cuidados que eu não tenho, assim. As expressões, cara, a questão da sombra, né? Do sombreado. É isso, é sombra e luz, né? E as pessoas têm os desenhistas profissionais, eles têm uns cuidados, eles não deixam a mão borrar. Eu não tô nem aí se borrou, faz parte do contexto para mim, assim, porque a vida, ela não é limpa, ela não é fluida, ela é fluida, mas ela é pontual, né? Então eu trabalho muito com a possibilidade do erro no desenho, da sujeira, lógico que eu não vou deixar o café caído aí. Se de repente o café pode até virar uma textura. Segura essa um pouquinho, por favor. Porque essa aqui nós vamos ter que nós vamos entrar em outra seara com essa aqui. Cara, deixa eu ver essa aqui, velho. Olha aqui, cara. Olha aqui, cara. Então desenhar, cara, é um negócio hoje para mim assim, tudo isso aqui que a gente está falando, né? É terapia, né? Assim, são coisas que aqui me trouxe muito uma viagem interna, né? Assim, quantas e quantas vezes traçando eu não lembrei da minha avó, né? E que eu nem chamava de vó, chamava de mãe Zuma. Ela chamava Zuma e ela, ajudou minha mãe a me criar. Minha mãe trabalhava o dia inteiro, então durante um período a gente morou sozinhos, eu e minha mãe, e depois a minha avó foi morar com a gente para ajudar. E então, assim, os desenhos todos, assim, tudo isso que eu aprendi, e aí eu aprendi com ela, e depois agora, claro, né, internet, vendo técnica, sigo vários desenhistas pelo mundo inteiro, e aí tem várias técnicas de desenho. Eu não faço 100% realista, mas também não deixa de ser realista. Eu fico transitando numa situação assim. Assim, a sensação do realismo pra gente existe, muito... né? Mas, cara, a gente vê. A gente que conhece... Eu vejo a Ana aqui perfeitamente, sim. O João. Essas fotos, tudo assim, é incrível. Porque tem... Mas é um desenho que ele mostra muito sentimento, né? A gente lidar um pouquinho com a arte, a gente sabe que, assim, diferentemente de técnica... Aqui, na verdade, os traços aqui já estão falando muita coisa que a técnica ela não é capaz de se expressar, né? Tem situações que eu falo da própria música, né? Música é um negócio que ela retrata momentos, né? Ela mostra situações e aqui tem um desenho, posso mostrar agora, Danilo? Peraí, agora a gente vai... entrar, você vai mostrar. Vou mostrar depois. Não, agora, mas é o seguinte, é só pra gente falar, porque a gente tá falando aqui de outra arte, né? Porque todo mundo conhece, né, a questão do Ricardo. O músico, baixista. Né, baixista do Pato Fu, né? Então, e aí agora você
mostrou, né, a questão do Felton, Sim. todas nós vamos voltar a falar um né, pouquinho sobre o Felton. sobre essa questão. Das redes sociais também, né? Nós vamos sim. Isso aí, colocar. Tem, acho que tem aí, né? Legal, a gente vai passei. colocar vai ali ficar fixado aqui no vídeo aqui, todas as redes sociais voltadas ao Felton, voltadas aos fãs do Pato Fu, esse aqui só existe esse é único. Ai, ó, leilão. Aí? Começa a partir de R$5.000. Fui eu que Tá fiz. aí, Só ali, tem ó. esse, eu não farei outro. Aí, viu? Pronto. Então, assim, por que a gente quer, né, fazer essa pausa? Porque o Ricardo também, dentro da linha musical, ele tem a sua vertente solo. Sim. O Ricardo já tem uma vertente solo há um bom tempo, inclusive, né? E, né, cara, ele vem, para quem tem o prazer de escutar os trabalhos de Ricardo, você percebe, assim, a questão, a sensibilidade dentro da música, né, com toda a essência. Então, é muito legal a gente perceber isso. Então, agora, você vai falar sobre essa questão solo, né, esses voos solos, né, mas ele vai mostrar um desenho, gente, que hoje é a capa, né? É a capa de um single, o primeiro single, né? Que saiu. Com a Roberta Campos, que é uma das músicas do Rick, né? Chama Corda Bamba. Corda Bamba. Isso. Olha aqui, assim, se vocês entrarem agora, gente, pode entrar nas principais plataformas, Spotify, Deezer, vocês vão ver que a capa, né, do disco lá, do single, essa arte aqui. E aí eu fiz o desenho e a Ana fez a arte da capa. Eu tô te falando que a Ana tem a veia dela muito artística. Olha pra você ver. Ela tem muito bom gosto. Então o João, ele herdou um negócio ele assim... Ele tem a quem puxar, né, meu cara, amigo? não tinha como... né? E se ele resolver ser biomédico, é o que a Ana sonharia ser. Então, ele também não vai cair longe do pé. Olha sabe? pra você ver. O João pode ser o que ele quiser. O que ele quiser. Nossa, né? Nós quiser. podemos ser o que a gente quiser, Sim. né? Isso é o Os mais nossos importante. filhos, Nossos filhos, Deus. graças a Deus, eles vão poder viver isso mais do que a gente, porque quando eu comecei na música, maconheiro, vagabundo e por aí vai. né? A gente estava falando sobre isso. Fala, não. E aí eu tenho 2 discos solo. Esse é o primeiro disco, chamado Coctus. Esse disco, se eu não me engano, ele é de 2009. Se eu não me engano. A memória já tá ruim, mas enfim. Esse disco aqui, a arte desse disco é de um grande amigo, Marcelo Dante, que é padrinho da minha filha. Eu tenho uma filha, Maria, né? Então eu tenho um casal, João e Maria. Isso. E aí esse disco foi feito com um trabalho muito cuidadoso, né, de arte. As fotos são do Thiago... Olha o eu vou olhar capricho ali, cara. Esse disco foi produzido pelo Carlos Eduardo Miranda, nosso saudoso Miranda. Saudoso Miranda. E pelo Barral, né? Eu lancei pela Ultra Music em 2008 esse disco. Essas fotos ilustram. Essa foto aqui é uma foto minha da mão do João, da mão da Maria quando ela nasceu. Nossa, que Maria legal, segurando cara. meu dedo. Nossa, que massa. Né? Quer dizer, tem que mostrar pra cá, Mostrar né? pro pessoal lá. Esse disco, se você encontrar para comprar, compre, porque eu só fiz 1000 cópias de cada disco. E algumas pessoas... Aliás, se você souber em algum sebo que estiver vendendo, me avise, porque eu compro. É um disco muito legal. Esqueci o nome do Thiago, cara. Tem que procurar aqui, mas eu não vou ficar procurando isso aqui agora, Thiago. Me perdoa. Porque a ficha técnica tinha que ter, sabe? Uhum. E cadê a ficha técnica? Tá em algum lugar, cara. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Oh, cara, tanta gente boa passou por esse disco. Robson Matos, o Johnny, o André Lima, o Henrique Matheus, que é um grande guitarrista, o Thiago Braga, que é o rapaz do Dread, meu filho de coração. Quer ver o que mais? Cadê? Pipão. O Zé Cabaleiro foi o cara que me incentivou a fazer esse disco. Eu fui chamado pelo Baleiro, mostrei pra ele uma música chamada Clara, mandei pra ele, e ele falou: Coctus, essa música é muito legal, mas eu senti falta de um refrão e tal. E beleza, e nunca mais falei com ele sobre isso. E aí, um belo dia, ele veio fazer aqui um show chamado Baile do Baleiro. E a empresária dele, a Rossana, me ligou e falou: Coctus, o Zeca quer que você abra o Baile do Baleiro. Eu falei: mas como assim? Tocando Elvis? Que eu tinha minha banda, tocava só Elvis. Ela falou: não, ele quer que você trabalhe solo. Mas eu falei: eu não tenho pronto. Ela falou: você tem um mês pra ficar pronto. Caramba! Aí eu sentei com o Barral. Pra abrir um show. Eu sentei com o Zé Cabaleiro, cara. Aí eu sentei com o Barral, com o Robson Matos e com o André Lima. André Lima é tecladista, mora agora em São Paulo, toca com o Arnaldo Antunes, toca com um monte de gente foda.
E aí eu falei, galera, eu tenho essas canções aqui, vocês topam fazer? Aí então foi um violão, baixo acústico, teclados e batera. E a gente fez um show naquele lugar ali na praça lá perto da minha casa, naquela praça ali do Santa Teresa, do Santa Efigênia. Eu não sei como é que chamava ali, Lapa Multishow? Não, no Lapa não. Bom, enfim, não lembro o nome. A idade, né? E a gente fez um show, cara, tava super, super lotado. Super, super lotado. Então, esse foi o primeiro passo, né? Que foi o Zeca que me deu esse incentivo para fazer. E aí, o Miranda, ele viu uns vídeos que eu postei, e aí, um dia em conversa, ele me mandou uma mensagem: Velhinho, tu canta mal pra caralho, mas bate, eu quero produzir teu disco. Eu falei, ô Miranda, coincidentemente, eu tô pensando em fazer um disco. Então, o Miranda falou, eu vou produzir. Então ele veio. Esse disco foi gravado da seguinte maneira. O Miranda pegou todas as minhas músicas, ele ouviu, falou, cara, você tem uma pegada muito bossa nova, eu vou te mandar umas referências, você vai mudar essas músicas para essas referências que você achar legal. Uma das grandes referências desse disco é o Robert Harcourt, que é muito legal. E aí eu fiz os arranjos de novo nessa pegada. O Miranda entrou para dentro do estúdio com a banda montada, botou clique. Esses são bem na pegada jazz, né? Jazz cara, meio... não é nem jazz, ele é pop mesmo, pop, sabe? É pop, né? Mesmo, é. Só que aí o Miranda entrou para dentro do estúdio e ninguém sabia o que fazer, sabiam as harmonias, né? Tinha uma demo, e aí sai tocando em cima da demo com a minha voz e violão, e foi gravado tudo ao vivo. Aí o cara do piano ia crescendo, o Miranda dava uma dica, sabe que nossa, esse negócio da guitarra é legal, volta, vamos fazer. Então foi tudo gravado ao vivo. Caramba. Tudo arranjado e gravado ao vivo, né? Então foi um disco muito legal de fazer. Esse disco aqui já é um disco chamado Samba, Bossa, Rock and Roll, e é onde eu exploro aqui a minha vertente, como as minhas músicas surgem. As minhas músicas, até para o Pato Fu, elas surgem numa pegada meio bossa nova, meio, sabe? Não sei por que isso vem. E nem é a minha influência, porque a minha influência é rock, né? É Elvis, depois Cabeça de Dinossauro para bagunçar a cabeça de um jovem. Exato. E depois o rock nacional dos anos 80. E essa arte foi feita pela Designlândia, que era uma empresa muito legal de designer. Então tem todo também um contexto, assim, uma história, uma capa super legal. Que massa, cara. E esse disco, velho, esse tem uma pegada também muito bacana, que ele foi todo gravado pelo Toca de Tatu, que é um grupo de chorinho de BH, inclusive um bom nome para vocês convidarem. Sim. O Lucas Teles fez todos os arranjos das músicas, e aí as músicas já tinham essa pegada bossa, aí o Lucas fez ele e a Luísa Mitre, e a galera incrível, a Bel, aí a mesma coisa, entraram para dentro do estúdio e gravaram ao vivo. Só a voz que eu pus, nos 2 discos eu pus depois. E esse disco já é, se eu não me engano, de 2012 para 2013. Esse disco aqui eu fiz vários shows, esse disco aqui eu nunca fiz show dele. Então, nunca fiz show desse disco. E aí existe aí uma vertente de alguns amigos que ficam, façam um show desse disco, façam um show desse disco. Eu falei, cara, é um disco com tantos arranjos, eu teria que chamar o Toca de Tatu para tocar. E aí são pessoas incríveis, né? Então, agora eu lancei, né, com esse desenho que vocês viram, eu lancei um single chamado Corda Bamba, eu lancei há 4 meses atrás, que é eu tenho várias canções com a Roberta. O Pato gravou uma, que é o Eu Era Feliz. Essa canção Corda Bamba é uma parceria também minha com a Roberta, e a Roberta fez um feat comigo. E eu lancei agora, em dia 13, uma canção que é minha também, e com a Roberta, chama É Só o Fim, com um feat da Zélia Dunca. Só que o besta quadrado aqui esqueceu de trazer o desenho da Zélia. E a capa vai seguir sempre esse perfil, um desenho meu com um desenho do artista convidado. Né? Então eu já tenho aí mais 2 canções para gravar. E eu tô fazendo tudo nessa parceria, assim, chamo os amigos, chamo alguém que eu gosto muito. E quis amigos, né? Quis amigos, né? Pois Roberta Campos, Zélia Dunca. Mas os músicos, né? A gente, cara, os músicos, a galera que tá por trás, né? Que faz a coisa funcionar, eles são muito importantes. Então eu tenho o Thiago Braga, que é o rapaz do Dread, que é produtor do Djonga, que tem uma história incrível musical também, que é super legal. O Luizinho Vassalo, que é meu irmão, meu brother, batera. Quem gravou as guitarras da música
o baixo da corda bamba foi o Felipe Fantoni, o Elton Lima gravou batera, quem produziu foi o Richard Neves, que é tecladista do Pato, né? Ele gravou violões, então a produção dessa música com a Zélia é do Rafa Ota, que é de São Paulo, que é um fã do Pato, com o qual a gente ficou super amigo, um puta de um músico, compõe bem pra caramba, assim, quem quiser sacar as músicas dele aí tá no Spotify ou na sua plataforma preferida, chama Rafa Ota, vale muito a pena. Eu fiz uma canção em parceria, uma canção minha com ele, e gravei no disco dele, e depois eu trouxe ele para fazer comigo, e vai produzir outras canções. Eu tive prazer dessa música com a Zélia ter sido mixada pelo John. Então o John gravou a minha voz, editou a minha voz, mixou. Então, sem parceria, as coisas acabam não acontecendo, principalmente no mundo de hoje, né? Essa parceria não aconteceria, né? Esta realidade não aconteceria. E vocês vão fazer novas parcerias, isso é importante. Isso. E assim, a questão da parceria é tão importante, isso que você falou, como é que é incrível, a gente estava conversando sobre isso aqui antes, a sinergia, né? Quando uma coisa vai puxando uma coisa puxa a outra. Então, assim, essa ideologia, a ideia do podcast só pôde existir, né? A ideia partiu do Max, dessa coisa, mas só aconteceu devido às parcerias, e para nós tivemos a honra de ter a parceria, né, da Space Studio para poder fazer né, esse podcast que é assim fundamental o espaço. Fundamental. Essa estrutura, gente, porque eles não podem ver, né? Vocês não podem ver o que a gente está. Às vezes até pode, essas câmeras mexem. Bota para rodar essa câmera aí. Mostra aí pra galera. Mostra que o estúdio está muito bem montado. Olha, o estúdio está muito bem feito. Equipamento de primeira, as câmeras são de primeira. Eu já gravei vários podcasts, então câmeras, eu posso dizer que está muito bem feito, está muito legal. E com certeza vai ficar fixado aqui também. Olha que espetáculo. Perfeito. Mostrar os bastidores, sim. É importante. Legal. Tem que se mostra nosso diretor aí, cadê? Aí, cadê? Baixar. Cadê? O nosso Krezebeck. É o Krezebeck. Aí ele, sabe? Aí. É isso, cara. Inauguração mostra quem apoia, é importante, né? Bacana. Então, assim, isso só pode acontecer por causa dessa parceria. O Neldu, que é um amigo nosso desde a época da igreja, vamos falar assim, né? Nós estamos falando de 98. Então, assim... E aí, eu não era nem nascido ainda. E aí, assim, a gente, né, com essa ideia, e conversamos com ele, e ele já veio no momento, assim, dele tá montando o estúdio, e aí chamou a gente, vamos conversar aqui. Quando a gente chegou aqui, a gente já veio falando com ele sobre essa ideia, citando que, né, quem nos apoiou, quem falou pra gente fazer, quem falou que a gente tinha que tirar esse papel, foi o Rick. Rick, porque a gente fala de Rick, o Rick é o Ricardo Cogla. E tal, então quer dizer... Mas ele me conhece como Rick também, sim, só não ligou. Mas a gente se vê pouco, na verdade. Exatamente. Então, assim, a gente, nós aqui, nós somos grandes amigos de sempre nos ter a dádiva de nos encontrar. Já fiz muita comida japonesa, muita pizza pra nós. Inclusive, né, essa questão da arte, quando a gente fala da gastronomia, a gente às vezes tem umas visões, eu posso dizer pela minha parte, e o Max também, creio eu, o Ricardo, ele tem essa parte da gastronomia, da culinária, então ele fazia as pizzas da Cocos Pizza. E acho que todos nós somos bem metódicos, né? O Ricardo é muito metódico, eu sou muito metódico, você. Então, você vê que em cada processo, tanto desde a fabricação da pizza até a questão da final contrabaixo pra gente fazer um som informal. Muito assim, peraí. Tem que ter. Não pode ser de qualquer jeito. Não, exatamente. De qualquer jeito, não. Você pode, assim, alguém pode chegar e falar assim, não, o fulano faz melhor que você. Não, isso é outra história. Porque também é gosto, e aí gosto... é subjetivo, né? Eu sei que quando eu comecei a fazer pizza em BH, pizza napolitana, não tinha em BH. Eu comecei fazendo em casa, na casa do Leléo, né? Nosso amigo Leléo. Um beijo, um abraço, inclusive, Léo e a Sara, né? E o Léo foi meu parceiro, meu sócio, fazendo pizza em eventos, né? Quando eu montei a primeira loja, não deu para eles seguir comigo nesse rumo, enfim. Até porque era um risco e... pai de família, né? E já tinha um emprego e tal. Então, as coisas não fluíram, não continuaram com ele do trabalho ativo comigo, né? Eu acho que se ele tivesse seguido comigo, teria dado muito certo a pizzaria, né? Mas eu peguei aquele momento da pandemia, aquilo ali foi muito surpreendente. E a comida japonesa, eu já fazia porque a minha filha Maria gostava.
Mas quando veio a pandemia, que é importante citar, eu montei um restaurante chamado Só Delivery, Kokuto-san, que eu fazia o japonês. Por quê? Porque como eu estava numa loja imensa, que eu poderia aproveitar mais, eu tinha lockdown, cozinha, né? eu tinha cozinha separada, porque a cozinha japonesa precisa ser muito bem separada, não pode misturar com pizza, né? Então eu tinha uma outra cozinha. Então eu fazia o delivery japonês, eu tinha um gerente que ficou comigo, o Willi, mandar um abraço pro Willi se ele estiver me vendo, foi um grande parceiro, ficou comigo do início ao fim, não me abandonou e passou perrengue comigo. E aí eu cuidava do japa e ele cuidava da pizza. E aí a Ana ia às vezes para a loja para ajudar, o João a embalar, dobrar as caixas desenhadas, porque dava trabalho. Então o japonês eu acabei fazendo um curso e com a Keiko, beijo para Keiko, e enveredei mais profissionalmente, assim, porque antes como era uma coisa muito mais caseira, né? Mas para você entregar, você tem que ter uma, né? Hoje eu já estou mais relaxado, assim, eu não preciso fazer tanta, porque a comida japonesa você come primeiro com os olhos, né? Isso. Principalmente as comidas que são cruas, né? Então você tem que ter o olho tem que chamar. Então você tem um cuidado com um acabamento que os restaurantes de Michelin, esses caras têm com tudo. Arte, acabamento, né? Então, de comer primeiro com os olhos. Né? Cara, em casa a gente está viciado nos doramas, que são as séries coreanas. Isso é a febre, né? Cara, a febre do dorama. Assistam, é incrível. Eu só consigo lembrar da Clarice. Cara, mas tem que assistir. menina Clarice. Então tem que falar, porque eu e a Ana a gente assiste um atrás do outro. E o que mais legal que eu gosto é exatamente isso. Porque eles cultuam em todas as séries. Você pode assistir qualquer uma. Os temas são basicamente o mesmo, que essa comédia romântica, tá tudo bem. Eu não tô afim de ficar assistindo morte mais, sabe? Ai, pelo amor eu tô na fase de quero ver ilusão mesmo, me dá um pouco dessa droga, dessa ilusão, e tá tudo certo. Porque tá muito porque chato essa viver tá realidade. difícil, né? Ainda bem que sonhar ainda não paga imposto, né? Ainda bem, mas daqui a pouco cobra. Né? Então, o dorama, eles têm uma coisa muito interessante que é o cuidado com a tradição deles, né? Então, eles cuidam, se você assistir, eles fazem, a comida tá sempre ali presente. Eu assisti agora um Masterchef coreano, chama Batalha de Cozinha. Cara, assistam, porque o naipe é assim, os chefes de cozinha que estão lá, a maioria tem 3 estrelas Michelin. Cara, é surreal. Só 3 estrelas, Michelin? Então, só isso. como eu trabalhei na cozinha, né? Então você tem que ter cuidado com a higiene, ao mesmo tempo você tem que estar com um produto bem comprado, você tem que ter uma apresentação boa. Então, cara, quando você vê aqueles chefes ali naquela pressão, cara, esses caras devem estar surtando por dentro. Nossa, né? Verdade. E tem que exercer a arte. Então, quando a gente vai tocar no Rock in Rio, a gente está surtando por dentro, porque tem que ser perfeito. E aí vai tocar... Toda hora ele fala os negócios, que pra mim é muito louco. Porque assim, ele fala com uma naturalidade. Eu fico bobo. Ele fala com uma naturalidade. Não, quem tem problema? Tocando Rock in Rio e tal. Calma. Segura. Respira, calma. Eu queria te fazer uma pergunta. Sim. Eu percebi, você falando sobre a sua avó. Uhum. E que ela foi muito importante na questão do desenho e tal. Ela teve a oportunidade de enxergar um pouco dessas outras suas artes com relação à música, com relação... Talvez não, nem sei se ela chegou a ver o Grammy, mas você já chegou a ter a oportunidade, por exemplo, às vezes, de estar envolvido com a sua arte na música, assim, dela ver alguma coisa sua? Cara, não. A minha avó, ela faleceu... Quer dizer, a minha avó sempre soube que a sua que eu ia... porque eu com 2 anos de idade, eu imitava o Elvis. Só que eu fazia isso na vendinha, no sacolão. Então eu entrava no sacolão, pegava uma cenoura, botava uma folha de alface para ser o tupete na cabeça e cantava. E ficava dançando. E o povo, então o povo lá me adorava, né? Tinha, assim, esse espírito livre e comunicativo que o João tem, sabe? Então é muito meu, massa, assim. Então a minha avó sempre soube que eu seria essa veia artística. E ela transmitia isso para você? Sim, ela falava isso. Tanto que teve uma época que ela e minha mãe contrataram um professor de violão. Só que eu tava com 16 anos de idade, o cara queria me ensinar tocar seresta.
E eu queria tocar Nossa, Elvis. cara. E assim, não, nada contra. Nada contra. Né? Mas, Nelson Mas naquela na época, contramão tudo daquilo contra. que você quer, Mas é porque era um garoto, era tipo assim, um garoto de 15 anos. Que como eu tocava Beatles e Rolling Stones, então, né? E aí o cara queria me ensinar a tocar Nelson Gonçalves e um Vinícius, que, porra, quem me dera eu tivesse aprendido, entendeu? Maravilhoso. Mas naquela época outro não. nível, mas... Aí quando veio, aí acabei não ficando com o professor e larguei, e aí depois eu tive a oportunidade de eu fui pra cantar uma banda que os caras montaram. Não, você canta mal demais, tem um baixo ali, pega o baixo e sai tocando. E eu saí, aí o cara da guitarra ia falando aqui, perto aqui. Eu falei, aqui é lá, aqui é ré. Mais uma vez, A sua O intimidade- autodidata. O autodidata. A sua intimidade com baixo, então, ela veio meio que... Meio como Fala assim, uma olha, segunda cara, opção. Voz não dá cara, pra ser, não. pega aquele Eu não ali. consegui ser o Bonovox, né? Que foi cantar que era ruim e ficou bom. Mas Tem essa história. Porque diz que tem essa história, né? Meu Deus. Diz que tem essa história. E aí, assim, eu cheguei lá, os caras falavam essa nota e tal. Aí, naquela época, nos anos 80 ali, tinha as revistinhas, você Sim, comprava em sim. banca. Aí você ficava esperando tocar na rádio uma música pra você gravar, e o cara falava no meio da rádio, Antena 1, Nossa, FM, atrapalhando, bem na Justo hora na hora do do solo. solo. Que, Era puta, uma a benção. harmonia mudou na hora do solo. Essa Agora geração de agora não entende o Não que a gente entende. queria, que era Não, você não, ficar não. Fita colado no cassete, rádio, é. esperando Não. a música que você gosta tocar, pra você gravar, pra você poder ouvir É, mais de uma vez. é. A gente só Hoje- escutava na rádio. hoje em dia, Ah, o jovem, ele entra no YouTube, ele digita lá. ele tem um mundo ao acesso. Música, sua- tal, Só cifra. pode Já escutar, vem né? um vídeo. Ah, Cara, eu não cifra- lembro a minha música, Calma, eu digito lá cifra, patufu, música tal. Ah, tá aqui. Entendeu? Eu não lembro a minha Eu música. não legal, lembro minha música, eu lembro vou a minha lá e música. digito, acho. Então, assim, a minha avó ela não acompanhou isso, né? A minha avó, ela era cartomante, cara. Isso é uma coisa muito legal. E ela jogava cartas incorporadas. Caramba, que legal. Então, a minha avó era um negócio... Então, para mim, tarô é um negócio... É como ler, o dia a dia, ler aquela reportagem do dia. E a parte espiritual, Né? automaticamente. Veio Por isso que a veio sua muito veia disso. espiritual é tão aguçada. Ela vem devido dessa parte. exatamente. Então, a gente lá em casa, a gente pratica o espiritismo, a minha veia é o espiritismo. Já fui evangélico, sou batizado católico, mas eu me achei no espiritismo. Acabou. Porque ele me leva a Deus do mesmo jeito, né? O que muda é se realmente você é capaz de amar o próximo. Se você é capaz de amar... E aí a gente vai falar, teve um papo, um ou outro, se foi o último ou se foi o anterior a ele, que chegou a dizer uma frase que foi atribuída a ele também, que eu não posso dizer, se alguém depois falar que não foi dele, seja de quem for essa frase, mais vale um ateu caridoso do que um caridoso não praticante. Isso aí, cara. E aí Falou tudo. então a gente pega para esse lado. E a minha avó, como cartomante, sempre falou com a minha mãe, né? Seu filho vai ser artista, seu filho vai viajar o mundo inteiro, não preocupa não. E ela, não, É. e ela acertou, né? Porque você só viajou para quantos na estrada com a música, você O A Brasil música pode todo, né? te proporcionar coisas É. incríveis. Brasil Sim, e fora do Brasil. Não, mas aí ela fala, e fora do Brasil, Fora do Brasil, principalmente. Japão, Inglaterra, Portugal, Estados Unidos. Nossa, você tá Olha o doido. que então eu fico imaginando o seguinte, Rick, assim, para você, né, dentro dessa sua história, dentro dessa sua trajetória na música que você viveu, para que assim, para qual aquelas pessoas que você fala assim foram cruciais para essa minha história, para essa linha que eu cheguei, para me tornar o músico que eu tornei, né, com a carga que eu tenho, com tudo que eu aprendi, que fizeram de verdade, né, diferença na sua história, diferença na sua vida para isso acontecer. Cara, Porque eu falo que às vezes pra gente, né, que também somos músicos, né, nós temos aí 20 anos e poucos anos de música. Então, assim, tem aquelas pessoas que a gente olha e a gente sempre lembra com tanto carinho. sim. E que a gente gostaria que tivesse, como ele falou, a sua avó, tivesse com a gente para ver a gente. Para aproveitar, né? Para ver que o que ela falou deu certo. É, Para ver que ela acertou. Para ver aquilo que ela imaginava, que se concretizou. sim. Então, mas isso a sua avó conta, mas devem ter tido outras pessoas, Sim, né? sim, cara. Minha mãe, com certeza, né? Minha mãe no início era contra, como toda mãe, né? Nossa, isso é incrível, né? Eu acho que o único pai que eu posso dizer que eu já vi apoiar
alguém apoiar alguém dentro da música, foi o pai do Max, que foi o seu Oswaldo. A dona Jacinta, um beijo pro seu Oswaldo, pra dona Jacinta. Beijo pra eles. Né? Que assim, que a gente vê que foi sempre porque o seu Oswaldo, como músico, ele sempre viu o violão, a música com amor. Sim. Na arte, que corria nas veias dele. Eu e os restantes, né? Porque aí a Curaçao e tudo mais, né? Os trabalhos. Assim, os outros, a gente... Beijo pra minha mãe, pro meu pai, seu Ferreira, dona Rose. Então, pra minha esposa. Né? Até agora a gente tá falando. Então, beijo pra eles. Assim, já com o mesmo esquema da sua mãe. Tipo, porque a música era muito mal vista, né? Cara, era vagabundo. Música era vagabundo, música era maconheiro. Como se ser maconheiro... Fosse algum problema. Né? Enfim. Mas eu realmente tenho muito. Cara, acho que todas as pessoas que passaram no meu caminho foram importantes. Claro. Né? Assim, se você imaginar que para chegar a gravar. Existe uma história interessante. Quando eu comecei com 17, montei uma banda, toquei na noite, com 20 e poucos anos, 21, acho que 20, 21. Eu larguei a música, eu vendi tudo, desisti da música. E fui trabalhar, aí fui procurar emprego. Aí me arrumaram um emprego numa loja de instrumentos musicais, que é do John. Foi quando eu conheci o John. Só que quando eu fui pra lá, cara, eu não queria mais ser músico. Eu falei, cara, isso não vai dar certo. Eu tinha uma banda, aí a banda deu errado. Eu tinha uma banda que tocava covers, né, na noite. Depois eu entrei numa banda chamada Náuplio, que era banda autoral super legal lá do Eldorado, lá de Contagem. Um beijo, pessoal do Eldorado Contagem, que eu passei a minha adolescência lá. E aí, cara, o que aconteceu? Cheguei na loja do John e aí as coisas aconteceram. As oportunidades foram aparecendo, né? E aí, então, pessoas muito importantes na minha vida, eu considero todas, da faxineira da gravadora, sabe? Porque quando a gente foi para uma grande gravadora, todo mundo está envolvido no trabalho. Algumas pessoas mais, outras menos, né? Então, assim... Não dá para falar exclusivamente de uma única pessoa, porque todos tiveram papéis importantes. Então, mas falar de John, Fernanda e Heloísa, que são as pessoas que estão juntos, né, há 33 anos, esses são fundamentais, porque a gente consegue ainda manter uma relação muito saudável, né? Eu já comentei em um outro podcast, a banda dá muito certo, porque John e Fernanda sabem separar o casal da banda. Que é difícil. Porque me perguntaram assim, é difícil ser uma banda? Não, difícil é ser uma banda com um casal dentro. Sim. Isso é difícil. Porque a gente é casado, a gente sabe das dificuldades de ser um casal. Deu certo. Historicamente, nenhum lugar isso deu certo. Isso nenhum lugar deu certo. ABBA, não deu certo. Aconteceu isso. Cara, e você sabe o que é loucura? A Fernanda, em algum momento... Depois a gente vai pesquisar isso mais a fundo. Mas em algum momento a Fernanda ela teve uma relação musical com uma grande amiga nossa, que foi mestra nossa, que é a Nelma Gonçalves. E as duas em algum momento elas encontraram, sabe, no meio da música. Mas assim, essa história vai ficar para os próximos capítulos. Mas eu só queria pontuar isso porque, assim, a importância deles, eu acho que no Pato Fu, como não somente como banda, mas como família, porque você colocar o trabalho, responsabilidade do trabalho, com uma responsabilidade de um casal dentro, mais amigos, cara, isso vira... Isso tá pronto pra dar. Isso não é nem o trisal. Isso aí não é nem o trisal. O trisal é fácil. Isso vira uma bomba. É fichinha. Na verdade, a maioria das pessoas não fala, mas isso aí, pra virar uma bomba atômica, é rápido. 3 palitos. Nossa, mas assim, eles são muito pé no chão nesse sentido, então eles preservaram muito o casamento em relação à influência na banda. Óbvio que a gente discute, a gente tem ideias diferentes, mas o que é mais legal é que a gente consegue manter um sentimento muito verdadeiro de, puta, você é chato, mas eu gosto de você. E isso eu sou chato, eles gostam de mim, e é isso. Então, algumas pessoas às vezes falam, mas você sai pra almoçar junto? Todo show. Sim. Todo show. Fernanda que escolhe o restaurante. E a gente vê postado, né? A Fernanda escolhe o restaurante. Prova consolidada que deu certo e que dá certo aqui, ó. Na mesa aqui, ó. Esse Grammy é um Grammy que a gente ganhou com música de brinquedo, né? Foi um Grammy, um prêmio infantil, que também é uma viagem muito louca que veio
da influência do John e da Fernanda, tinham acabado de ter filho, então estavam nessa busca para achar uma coisa legal para apresentar para as crianças, né? Então, é uma honra ter um Grammy, é uma coisa surreal. Não é qualquer um que tem. Não, né? não é mesmo. Não é qualquer um que tem. Mas essa coisa da banda dar certo, o respeito que a gente tem um pelo outro é muito importante. A gente já conversou isso em off, Sim. eu acredito, né? Sim. Várias vezes. Então, eu sou muito grato. Então, pessoas que fizeram muita diferença na minha vida foram eles, né? Essas 3 pessoas, a Luísa, a John e a Fernanda, são pessoas que me apresentaram um mundo que eu não conhecia. Eu aprendi a comer comida japonesa com o John e a Fernanda. Eu fui aprender a culinária, a comer. Né? É cultura. Eu fui ouvir The Clash com o John, Toy Dolls, coisas... Sim, eu já era fã da banda do John, que era o Sexo Explícito, né? Mas eu não tinha a influência musical que ele tinha. Então, assim, eu frequentava um outro nicho social, então tinha muitas situações O degrau que afastava, né? Uhum. Então, esses dias eu participei de um evento que é o E-Pop BH, que é super legal, que é do Rick, que é dono da escola de teatro lá, que o João... Inclusive, o João estava gravando um filme, né? A gente estava num debate, e aí tem uma artista de BH, de Sabará, que é a Nath, que é uma cantora, toca violino, é incrível. E a gente falando sobre sorte e se não é sorte, se é sorte, se não é sorte. E aí a Nath falou uma coisa muito legal, falou, cara, não adianta nada você ter a sorte se você não está pronto. Ponto. E aí ela matou a charada. Então, assim, é isso. Eu estava pronto no lugar certo, na hora certa, mesmo que eu tenha desistido. Então, de certa maneira, eu precisei de tomar uma decisão de desistir para ser levado ao lugar que, se eu não tivesse desistido, eu estaria em um lugar que eu não era para estar. Olha que loucura, né? Massa demais. Né? Então, é uma viagem. Então, toda essa parte que eu tenho, assim, de arte que é extra, eu adoro. Coisa de manual. Vou falar aqui, ó. Aproveitar, a gente não falou. Da fotografia. A primeira máquina fotográfica que me deu foi o John e a Fernanda. Nossa, que massa. Você entende? Olha Então, essa foto, cara. isso é um camarim. Fernanda, Isso aqui é um camarim Fernanda, que a gente John. foi fazer, se eu não me engano, aqui. Não sei se é Rony Von. Não me lembro. Aqui é a nossa viagem pro Japão. Acho que dá pra ver aí. Então, com o Cox nós vamos ter que fazer mais Vai um ter que programa, fazer. Vai ter que cara. fazer o ó, volume 2. tem Aqui não tem como, é o velho. show no Japão. Eu tava em louco. cima do palco e fotografando. Esse show, inclusive, o Serginho Groisman dançou nesse show. Ele tava lá. Isso aqui é no Hyde Park, em Londres. Nossa, que espetáculo. Isso aqui é um show do cara. Cachorro Grande, que eu adoro, Cachorro grande. que eu fotografei. Caramba. Isso aqui é um... Como é que chama aquilo? É um aerosol. É um de tinta, né? De pintar, sabe? É um evento que eu fiz chamado Spray. hiphop.doc. Foi a minha primeira sessão de fotografia, um festival de hip hop super legal. Isso aqui é o Tangos e Tragédias, Nossa. que eu fotografei um espetáculo. Aí eu fiz uma turnê só de camarim do Pato. Aí tem eu na foto e a Fernanda ao mesmo tempo, e eu fotografando. Legal demais. Né? cara. Não, uma vez você comentou comigo que você tinha muito esse costume, né? Da fotografia, né? Antes dos shows ali, no backstage ali, você tá sempre... Nossa, Cara, que isso aqui é a gravação do vídeo Anormal, que foi feito todo no chroma key, né? E foi a primeira vez que se usou essas luzinhas de captação de movimentos Sim. no Brasil. Ah, O cara comprou, Caramba, E aí vocês foram os primeiros a fomos os utilizar? primeiros a usar no Brasil. Caramba. E aí, Massa, velho. se você assistir o vídeo, a gente é um monte de caveira. Aham. É dar aqueles É como efeitos se fosse por causa raio-x, Ah, então tá, agora eu entendi. isso. Tá. E aí eu fotografei, eu tenho várias fotos incríveis. O John até postou esses dias um vídeo da gravação de dessa música, e tem um monte de foto minha. E aqui, por exemplo, é do hiphop.doc, que é uma foto que eu fiz, que teve exposição lá no espaço da UFMG, ali na Praça da Estação, se eu não me engano. Isso foi, cara, sei lá, 2000 e pouco, 2003, muito tempo. Aí umas fotos que eu fiz da Fernanda. Tudo isso, material que está aqui, estava exposto num lugar super legal, que é a Casa Palma, que é uma galeria de arte de BH, que é do meu amigo Júlio e da Fernanda. O Júlio,
da Casa Palma, a história dele é incrível. O cara precisa chamar ele para bater papo com vocês. Vai ser uma Putz, tá honra, convidado. Eu vou contar quase para que vocês um convidado. pouquinho. O pai dele, ele era um dos maiores cirurgiões plásticos do Brasil. Nossa, E um que belo dia ele massa. falou, não vou mais ser cirurgião plástico, e começou a pintar quadros. Caramba. Os quadros dele tem exposição em Nova York, é ator americano, Hollywood, que compra os quadros dele. Que isso. E aí o Nossa. Júlio montou da casa que eles moravam uma galeria de arte. Vocês precisam chamar o Júlio e conhecer. Não, já Que fica o prazer. convite. Isso tudo aqui tava no lá, ar. né? Isso é uma honra. O Júlio, Isso fica lá isso- na galeria. Isso tava. Ficou lá durante um ano em exposição, né? E você tirou pra... E agora, não, aí ele resolveu mudar, né? Porque faz uma rotatividade também. O foco são as obras do pai dele, mas ele leva vários artistas. E aí ele estava muito preocupado, falou, Rick, pô, você tô com o seu Grammy aqui e tal, nós temos que dar um jeito de guardar mesmo, porque já tá um ano e tal. Eu falei, não, eu vou buscar e tudo. E aí veio a chance de fazer aqui, então eu peguei tudo para trazer para cá. Olha que honra. É. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, Rick. A gente sempre vê com a questão da arte muito aflorada, principalmente você... E a sua arte, ela transcende os poros, tá aí Ah, tá na aqui. sua pele, É verdade. marcada com arte na pele também. Também. Cara, você É. sabe que eu fiz tatuagem velho, né? Eu fui fazer tatuagem, eu tô com 56, eu fui fazer tatuagem com 54. E a primeira tatuagem foi esse desenho aqui. Cara, esses desenhos, gente, Dá pra ver? Deixa eu ver. Aí, ó. Esse desenho. E Esse que- desenho aqui. E que tem uma história muito tem uma massa. história muito legal. Esse desenho sou eu, que o João, meu filho, desenhou numa caixa de pizza para Pizza. mandar para um cliente. Daquela primeira história Aquela que a gente primeira tava... história que ele a estava gente tava contando. E contando ele aqui. assinou a caixa de pizza. Olha né? lá. E aí, cara, é o papai de asas. E aí eu falei, Legal, cara, essa caixa de cara. pizza não vai para ninguém. Não vai E mesmo. aí eu guardei essa caixa de pizza e resolvi fazer. Falei, cara, o que eu não fiz até hoje que eu gostaria de ter feito? Assim, eu sempre gostei de tatuagem. Então eu vou fazer uma tatuagem. E aí, pô, eu tinha um motivo para fazer Partiu tatuagem. daí. Partiu daqui. Uhum. E aí aqui é a Tatá Carvalho e o Luiz Bassoli, que são os tatuadores, né? A Tatá faz esse traço mais arte antiga, alemã, assim, Uhum. e com esse traço mais fino. O Luiz é essa pegada mais tradicional, né? Aqui é a logo da Cocteau Pizza, que um outro amigo fez e o Luiz reproduziu aqui. Que era muito Sou legal. eu tocando Uma pizza de um contrabaixo, barra né? Acho que não vai contrabaixo dar na pra pizza, ver, muito legal. Aí tem aqui, aí tem a coruja, que simboliza sabedoria, né? A atenção, a fênix, que é o renascimento. Eu adoro os vikings, eu adoro a história dos vikings. Isso aqui é a árvore dos nove mundos. Então tudo tem um porquê. porquê. Esse aqui é o fantasma do Rock in Rio, que é um fantasma que nos assombra, né, cara? Eu não vou conseguir fazer ver. Aí, ó. Isso aqui é o seguinte, nesse último Rock in Rio, a gente tocou em 2001, abrindo a noite do Guns N' Roses. Nossa, você só tocar no Rock in Rio? Abrindo Só o Guns N' abrindo o Roses. Guns N' Foi Roses. fodaço. Só isso, E né? aí, agora a gente tocou ano passado, e a gente abriu o palco Sunset, foi um show junto com a Penélope, foi super legal. E, Cara, que showzaço. cara, eu vi. foi um show Que super legal. showzaço. E aí, esse ano tinha, nos camarins, eles chamam de Flash Day, que são tatuagens pequenas, simples, e que você paga bem mais barato. Só que era de graça pra gente lá no camarim. Uhum. E aí eu falei, cara, eu preciso tatuar alguma coisa, eu tô no Rock in Rio. Né? Então, eu falei, cara, e aí tinha esses fantasminhas legais, eu vou fazer aqui a tatuagem. Fantasma. É o fantasminha do Rock in Rio, Massa. porque tocar no Rock in Rio é o sonho de qualquer artista. Sim. Tá doido, Né? né? E a gente Será? tocou 2 vezes, assim, então eu sei que tem artistas que tocaram quase todos os Rock in Rio, e ok, né? Mas a minha realização, eu falei, cara, eu vou registrar isso aqui. Então, eu me dei essa oportunidade, né? Foi incrível. E assim, que a gente vê com a questão da arte, né? Dessa sensibilidade, e principalmente no seu jeito, Uhum. na sua forma, né? De se vestir, Sim. que eu acho que você se veste É. de uma forma extremamente sua, que demonstra que você Uhum. tem, você, né? Muito style, né? Sim. A gente chama a questão do A style, gente costuma né? dizer que quem não consegue carregar melancia, que não põe no pescoço. Cara, eu gosto. Assim, eu sempre gostei muito. Como eu gosto da fotografia, né? E a fotografia ela liga muito à estética, né? De uma roupa específica. Eu sempre adorei fotografar tatuagens, pessoas tatuadas. Então, a parte do punk rock. Então, isso tudo tem uma estética, né? Sim. Então, eu com a turnê dos 30 anos, eu busquei um parceiro incrível, que é o Rodrigo Fraga,
Nossa. que é um cara que foi para Londres estudar. Ele é alfaiate, cara. Ele faz ternos incríveis. E aí ele trouxe uma proposta para mim de usar os kilts e tal. Então eu enveredei por esse lado com ele e me apaixonei, porque eu adoro a Escócia. Então tem todo um contexto, né? Então o Rodrigo é um grande parceiro, outra pessoa para vocês trazerem aqui, porque tem uma história incrível. Vai ser um E prazer, aí, aqui, ó, eu tô Com usando uma certeza. camiseta do Giramundo. Aí, isso, olha aí. Giramundo, 50 anos, cara. Essa camiseta Nossa, já... isso é cara, impressionante. cara. Giramundo é a nossa Nossa. parceria. Bom, eu vou ter que vir em outra... Não, Não, assim, mas outra edição. fala um pouquinho. O Giramundo, Não, mas aqui, cara. pra fazer com cócteles, deixa eu te explicar uma coisa. A gente não pode falar das coisas assim de qualquer forma. Nós vamos ter que convidar ele Outra pra um vez, outro- né? Eu venho, Não, vai já- pro volume 2. Aqui, pra você que tá assistindo aqui esse podcast, se inscreve. Por favor, se Né? inscreva no nosso Vamos canal. começar a mendigar igual o pessoal faz. Vamos lá. Dá um Vamos like, lá. curte aqui. Por favor, pessoal. Gente, o like, por favor, não Aqui. custa nada, é só um like. Dá uma Vai lá, clicadinha se aí. inscreve e tal. E, Cox, já vamos fazer o compromisso aqui, Já, o vamos, convite tá pro marcado. próximo. Só chamar. Né, pro Volume episódio 2, dois. volume 2. Vivace Volume Podcast, volume Aí eu trago o 2. violão, a gente Não, faz nós um vamos som. colocar- Aí. Isso, nós vamos fazer um som, vamos colocar as fotografias aqui Sim. pro pessoal ver e tal. E pra finalizar, né, pra gente tá chegando ao final, Rapidinho. o Krezebeck Pra gente final, o Cruzabeck, só coloca pra gente a página do Coctus, por favor. Ah, é verdade. vamos colocar as redes Né, sociais, as né? redes sociais, até o pessoal já ir olhando aí. Aí, Olha a foto, cara. A foto do meu amigo que fez, ó. Viu aí? Nossa. E por falar, meu amigo, você falou que ia ter mais cerveja. Cadê? Os caras, né, bicho? Vai bater papo no Aqui, ó. churrasco, não traz cerveja? Que é Aqui, isso? esse link aí, o rick.lunardi, é onde tem o meu trabalho de felting, que tá paradinho, mas eu vou voltar agora a fazer algumas coisas. Eu cheguei a fazer uma leva de 100 bichinhos do mar para vender para Portugal. Ou seja, você tem trabalho de felt em Portugal. Tenho. Que foi mandado para Portugal. para vender. Brasileiro é complicado, né? O brasileiro chega aqui, eu pago 50. 50 você não paga nem a minha agulha que eu comprei. Entendeu? Mas aqui, a gente já tá chegando ao final, mas antes da gente finalizar, eu queria que você falasse sobre os seus projetos atuais. O que você está fazendo, se já tem alguma agenda, alguma coisa nova aqui em Belo Horizonte, né? Ou no Brasil, em São Paulo, enfim. Onde que se você tiver aí, o espaço está aberto. Tá, Você cara, bom, eu tenho feito uma coisa que eu durante 35 anos de carreira nunca tinha feito, que era tocar violão e voz na noite. Eu nunca fiz violão e voz. Eu sempre fui de... E pra gente isso sempre foi incrível. Já te encheu o saco um pouco já- sobre isso já- também. já conversamos falar sobre você isso. que você não podia. Como É. é que o cara, né? Você com esse tempo todo, não nunca fiz, não cara. curto, né? Não é nem não curto, é um negócio que eu acho que a gente comete erros durante a trajetória da nossa vida e é normal, né? Então, eu acho que o Pato Fu, durante um período, tomou bastante tempo, assim, quando a gente estava ali no Gold Ken, no televisão de cachorro, a gente ficava fora muito tempo. Então, quando eu chegava em casa, eu queria desligar, bicho, eu não queria saber de música, eu queria Sim. curtir outra coisa, curtir a família, curtia a minha mãe, eu curtia a minha casa, eu tinha comprado meu apartamento, então queria pintar, eu mesmo pintava meu apartamento, eu arrumava as coisas e tal. Então, eu fiquei muito tempo sem fazer. Eu comecei a fazer agora esse violão e voz, porque uma amiga me chamou, e eu vou falar a marca aqui, Claro. porque eu acho que pode ser uma futura parceria, talvez, viu, Olha, gente? claro. tomara. Vontade. A Maíris, cara, é uma querida amiga, mãe de um coleguinha do João. E ela, o pai e os irmãos são donos da Samarino. Samarino é uma fábrica de sapato antiga, Não, muito conhecida. Não, você tá doido. E A foda, gente né? cansou de usar essa marina. Você tá E doido. aí a Maíris um dia falou, Rick, você não quer tocar um violão em voz, um evento que eu vou fazer na minha loja? Ela já me viu tocando e tal. Eu falei, eu vou. E eu fui. E foi legal, e ganhei um troco, gostei pra caramba. Eu falei, vou fazer mais. Aí o irmão dela já me chamou, e aí é aquilo que eu te falei. Você tem que estar disponível para as coisas acontecerem. Tá aberto ao Tem que estar universo, aberto, né? Sim. Então, em alguns momentos eu tomei uma decisão de seguir por um lado, e hoje eu estou mais aberto a isso. Então, tem rolado. Eu tenho um parceiro super legal que vocês vão trazer aqui, que eu vou deixar... Gente, vocês cobram deles, que eu tô falando, vai trazer Giramundo, vai trazer, né? Que é o Marcelo, lá da Disconave Café. A Disconave Café fica na Savassi, galera. É uma loja de vinil, tem vinil pra caramba, é super legal. O Marcelo é super legal. Ele tá criando um movimento que eu vá tocar lá uma vez por mês.
E Que tem uma massa. cerveja, tem um tira-gosto e Cara, tal. vinil. Ô, Marcelão, espaço aberto aí, cara. por Seja favor, bem-vindo, cara. pode Marcelo ir. da Disconave é incrível. Então, eu tenho feito esses trabalhos, né? Às vezes alguém pede para desenhar um desenho da mãe, para dar para a mãe, então eu tenho feito. Felting, eu andei fazendo agora também, pro Dia dos Namorados, lá para o pessoal da São Marino, eu fiz algumas coisas. Legal. O Pato tá em turnê ainda, mas a gente vem com um projeto novo aí do segundo Olha, semestre. bacana. Não vou falar o que é, mas a gente vem com uma coisa muito legal, vai ser muito legal. Vai ser muito, muito legal, cara. Olha, que É um informação negócio- aí, ó. é, um Olha o furo, negócio- olha o furo de Olha, reportagem. olha aí. Só você Uma- sabe. Exclusivo. Exclusivo. Bota exclusivo na tela que dá trabalho. Depois eu vou pra tomar fazer, cocão meu do filho. Luiz Emalado. Mas vem coisa legal do Pato, sabe? O Pato é uma banda que tem uma discografia, você citou aqui no Sim. início, a gente tem um trabalho de videoclipe, a gente tem disco que todas as músicas têm videoclipe, né? Então essa parte, esse cuidado técnico, tudo, eu aprendi muita coisa com o John mesmo, com a Fernanda. A Fernanda tinha agência de publicidade, Sim. o John fez Belas Artes. Então, eu fui uma pessoa muito premiada pelo universo de... Você imaginar que eu toquei durante, no máximo, 3 anos e meio na noite e já entrei numa banda que fez sucesso. Não, assim, E não só entrou, né? Não, Produziu, foi produzir, não, empresário, início, foi e tudo, né? Então, é uma banda que... parece que foi tudo muito fácil. Não, o John tinha 10 anos de estrada antes do Pato Fu acontecer. Sim. É né? sempre assim, cara. Então, eu já tinha ali pouco tempo de estrada, mas eu estava pronto. A gente é bem suspeito pra falar, porque a gente gosta pra caramba. E assim, e tem vários componentes do som do Pato Fu assim, que chamam muita atenção. A questão da bateria eletrônica, naquele início lá que fazendo com a questão corporal. Padman. Então, aquilo ali, tipo assim, já foi inovador pra época e é algo diferente até hoje. Até hoje. A gente fez Então- aquilo no Faustão, cara. Sim. Imagina. Né? Se você quer saber o que é o Padman, digita no YouTube aí que você É. vai achar. Ô, Padman, YouTube, O que era a bateria de dá uma Padman? picanha dos meus amigos aí, YouTube. Não posso falar, não, senão vai dar bom no canal. Vai dar ruim. Mas assim, mandar um abraço também pro John, pra Fernanda. O pessoal do E, Pato Fu todos, né? cara, e agradecer. Eu que demais agradeço, Ah, galera. Sua presença. Eu me preparo pro bloco Obrigado, 2. cara. Não, Aqui nós precisamos fazer o volume 2 em Volume breve. Volume 2. Teve muita coisa que a gente queria ter falado aqui, infelizmente a gente não Não tem deu tanto tempo. É o que eu falei, eu Mas- falo pra caramba. Se vocês não cortarem, Não, Não, mas não é isso, a gente é não porque quer cortar, a gente vai na contramão dessa parada. Isso, aí. A gente justamente queria poder mostrar. A ideia é mostrar o outro lado do Ricardo. sim. É que, olha pra você ver, o que foi falado, cara, foram coisas que, pra você, né, porque já teve, dando em várias entrevistas, que estava há poucos Nunca falei meses- sobre essas É coisas. isso, que estava há poucos meses sim. no Fantástico, né, foi feita uma Sim, matéria sobre sim. os 30, a nova turnê do Sim. Pato e tal, quer dizer, e você não podia falar É. sobre isso, que era o Rick que E a não gente é, não é conhece. não é nem não poder, né? É que não é o tema, Isso. Sim. né? Então, assim, quando a gente vai fazer uma entrevista do Pato, não adianta eu chegar lá, querer também ficar, meu Deus, não é isso. É uma entrevista do Pato, Isso. né? Então, quando você acha espaço para mostrar o que o artista A faz essência do no artista. dia a dia, que seja recitar poema para você aqui, Uhum. isso é muito legal. Perfeito. Se tiver algum artista que não goste disso, não tem como. Não, e pra gente, na verdade, o mais importante é conhecer exatamente esse lado. Porque isso aqui estimula, na verdade, outras pessoas, outros artistas, a não ter medo da sua arte, Sim. a não ter medo daquilo que faz, daquilo que sente, e realmente expressar. Isso da forma mais pura, da forma mais verdadeira possível, Sim. né? Esse realmente é o intuito do podcast, do Vivarte Podcast. A gente mais uma vez agradece a sua presença. Para vocês que estão nos assistindo aí, podem conferir aqui as nossas redes sociais, né? Exatamente. Afixadas aqui no vídeo. Agradecer, viu, Du, pelo espaço, Du, Krezebeck. valeu, Du. Tamo Du, junto. o Du vai ter um trabalho aí, né, Não. Du, agora? Du vai editar isso tudo para Que colocar essa no ar. seja a porta, né, de vários. Sim. Será? A você, artista, que tá com a ideia de fazer o seu podcast, de gravar seu podcast, de gravar a sua aula. Você, palestrante, quer gravar o seu vídeo. Venham conhecer Isso. a estrutura do Space. Do Vocês vão Space. ficar encantados com a estrutura desse estúdio, que vai permitir para vocês dar cor, dar vida à sua arte. Quer gravar seu conteúdo, é só entrar em contato aqui com o Space, né? Mas obrigado, meu irmão. Mais uma vez. Obrigado pela Tamo- oportunidade, tamo né? junto. A gente tá aqui. Primeirão de Primeiro, todos. Obrigado, cara. meu irmão. Obrigado. Primeiro, hein, velho? Então, tamo junto. Valeu. Caramba! Valeu, pessoal. Abraço. Vocês, obrigado! Valeu!